No Pod da Região de hoje, a gente tem como convidada, ela que é assistente social e tem realizado um trabalho importante no município de Poá. É a Flávia Verdugo. Flávia, seja muito bem-vinda aqui no Pod da Região. Muito obrigada, Sandra. Eu quero agradecer pelo convite, pelo respeito, confiança e por acompanhar o meu trabalho. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Legal, Flávia, a gente tem acompanhado, realmente você tem divulgado já o seu trabalho em rede social. Você que foi secretário de saúde do município de Poá e hoje também tem um dos seus nomes figurados na lista de pré-candidatos à prefeitura de Poá. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E eu queria primeiro que você falasse um pouquinho da sua trajetória. Você que é assistente social, mas hoje a gente percebe que você tem se dedicado muito à área de saúde mental. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi essa trajetória até esse momento. Bom, Sandra, minha formação de base, eu sou formada em serviço social pela PUC São Paulo. Eu fiz mestrado pela Faculdade de Medicina da USP em Ciências da Saúde na área da neurologia. E a minha trajetória profissional, ela se iniciou na psiquiatria, no Hospital de Servidor Público Estadual, fui funcionária pública lá também. Então eu iniciei no pronto atendimento de psiquiatria, no Hospital Dia e na enfermaria psiquiátrica. Eu trabalhei por 5 anos lá, depois eu fiz duplo vínculo na Prefeitura de São Paulo, atuava como assistente social na Cracolândia e atuava como assistente social na psiquiatria do Hospital de Servidor Público Estadual. Então, em média, eu atendia 12 horas de psiquiatria, saúde mental, tanto na área de álcool e drogas, quanto na área dos transtornos mentais, sejam leves, moderados, graves. Então, é uma área que eu tenho paixão. Eu tenho paixão por saúde mental. Em 2014, eu passei no concurso público da Prefeitura de Poá, da minha cidade. E eu fiquei muito feliz. Mas eu iniciei na área da assistência, na Secretaria da Assistência, no CRAS da Vila Jaú. Depois do CRAS da Vila Jaú, eu fui para o CRAS de Calmon Viana, atuando ali na ponta, contato direto, atendimento com a população. Por conta da minha atuação, eu fui convidada para a gestão da secretaria, mas a minha paixão e a minha grande área de atuação sempre foi a saúde. Eu consegui uma permuta para a saúde, fui para a saúde mental do município de Poá, coordenei a saúde mental, depois fui convidada para a gestão, e fui convidada para assumir a pasta da saúde. Bacana, então assim, já tem, você sim, quando iniciou, já iniciou ali num nível, né, hard, né, já na psiquiatria, com o trabalho na Cracolândia, um trabalho bem pesado, né? Sim, foi uma grande escola para mim, porque eu, enquanto assistente social, eu gosto de pessoas, eu gosto de gente. Então essa atuação me ensinou muito como pessoa, como ser humano. E foi me refinando a questão dos nossos preconceitos, dos nossos valores, da forma como eu olho o outro. Foi importantíssimo para mim, porque às vezes as pessoas elas olham o outro que tem alguma questão de saúde mental, ansiedade, depressão, ou que chega numa situação de grande vulnerabilidade ali na Cracolândia, em situação de rua, e pensam assim, olham para dentro de si e falam, olha, eu nunca vou estar nessa situação. E lá eu atendia pessoas formadas, com família, com filhos, que frequentavam vários grupos religiosos e por conta de situações da própria vida que não conseguiu lidar e dentro de si não foi feito um acompanhamento, um tratamento, não teve uma rede de apoio, foi parar naquela condição. Então cada um de nós, eu, você, algum dia em nossas vidas, nós podemos também chegar nessa condição. Mas ali tem um ser humano. E isso me ensinou muito. A como lidar com o outro. Como lidar com as pessoas. É a empatia. E eu gosto de gente, não tem jeito. Eu gosto de pessoas. E em pessoas, hoje, atualmente, você está como diretora da atenção básica na Prefeitura de Suzano, é isso? Isso, estou como diretora de atenção à saúde lá no município de Suzano, o que também está sendo uma grande escola de gestão para mim. Eu digo que ali em Suzano eu aprendi muito o que é ser gestora e o que é realmente trabalhar com um grande gestor. Eu sou muito privilegiada de trabalhar com o melhor prefeito da região, que é o Rodrigo Achiuchi, que é um grande gestor. Então ele me ensinou muito e me ensina muito, e também com o secretário Pedro Ishi, que é um grande gestor também da pasta, que nos dá muita autonomia para trabalhar. Então ali no município de Suzano é uma rede de saúde muito maior, porque eu estava trabalhando em Poá, fui convidada pelo prefeito para atuar enquanto diretora de saúde em Suzano, e isso eu fico muito feliz, tenho muita gratidão. E lá a rede é o triplo, né, de equipamentos do que era no município de Poá. Então nessa questão de gerenciamento, de pessoas, de gestão, também foi uma grande escola para mim. E está sendo, né, porque eu continuo lá. E gostando tanto de gente, ainda aos finais de semana, ainda tem um outro movimento também, que é o Saúde e Movimento. Sim. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que tem sido esse trabalho. Né? É um trabalho que já
é realizado há 2 anos e meio, é isso? Isso. Esse trabalho social nós já realizamos no município de Poá há 2 anos e meio, em diversos bairros. Eu tenho um grupo de voluntários da saúde, um grupo grande de enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, profissionais da área da saúde e da assistência também, para atender a população mais vulnerável. Hoje, o município de Poá, principalmente na área da saúde, se encontra com uma carência bem significativa, porque a saúde de Poá, infelizmente, foi desmontada de uma forma muito radical, a população não está sendo assistida de uma forma digna, então nós estamos percorrendo de forma voluntária já há 2 anos e meio no município, em diversos bairros, igrejas que nos pedem, associações, a própria população entra em contato conosco solicitando os atendimentos, então aos sábados a gente tem feito esse trabalho, é saúde em movimento mesmo. Então em cada bairro, em cada localização ali de Poá, nós realizamos os atendimentos de forma voluntária, muito humanizada. É uma equipe que dedica mesmo a sua vida de coração para o atendimento das pessoas. E a gente tem tido um resultado muito bom. Bacana. Flávia, eu queria que a gente falasse um pouquinho também. Você tem figurado aí na lista, a gente está há 1 ano aí das eleições, mas tem figurado a lista aí de pré-candidatos à Prefeitura de Poá. Certo. Inclusive, o seu nome tem sido muito ligado ao PL. E eu queria que você falasse o seu atual status partidário, que eu acho que é o primeiro passo para a gente dar início a esse tema. Atualmente eu não tenho filiação partidária. Eu estou conversando com diversos partidos. Eu tenho sim um grupo político que caminha junto comigo, o André do Prado, o Marcel Vino, o Rodrigo Achiuchi de Suzano, meu prefeito. Então nós caminhamos sim juntos, dialogamos diversas ideias, eles me oferecem suporte, ajuda em várias situações, inclusive para o município de Poá, porque para além da sigla partidária, eles têm um compromisso com as cidades e com a população. Isso é o mais importante. Então eu já caminho junto com eles há bastante tempo, inclusive na campanha dos deputados eu estive apoiando, junto com o meu grupo, o Marcel Vino, o André do Prado. Quando eu estive como secretária também, eles me ajudaram muito através das emendas parlamentares, através de recursos, intermediações junto ao governo estadual, junto ao governo federal. Então nós temos sim um grupo político e eu estou conversando com diversos partidos, estou aberta, estou sim à disposição do PL, se eles acreditarem que realmente eu sou um bom nome para Poá, porque quem manda é a população. Então eu tenho percorrido diversos bairros ali da minha cidade, de Poá, junto com o meu grupo, a gente conversa com a população e eles clamam por um futuro seguro para Poá. E é isso que o nosso grupo representa. É isso que o meu nome representa hoje. As pessoas elas estão muito desacreditadas com essa situação política de Poá, porque são diversas gestões muito ruins, são diversas gestões que realmente não corresponderam àquilo que a população estava esperando delas, diversas promessas, aquela política velha, muito assistencialismo e pouco investimento na cidade, nas políticas públicas. Então a população já está muito desgastada, porque imagina, durante 8, 16, 12 anos as pessoas bateram na sua porta, prometendo uma série de coisas, e quando você abre a porta da sua casa, nada que foi prometido foi cumprido. Então imagina você enquanto munícipe de Poá. É um sentimento de frustração muito grande. Eu falo isso enquanto moradora de Poá. Eu fico muito triste quando olho para minha cidade. Quando eu vou para um posto de saúde. Quando eu ando na rua do meu bairro. Eu tenho um sentimento de tristeza muito grande. Porque eu saio de um município que eu estou trabalhando, que está se desenvolvendo, e eu chego no meu município, na minha cidade, e eu só vejo o município de mal a pior. Então o sentimento de tristeza para mim é muito grande. Então eu tenho percorrido, conversado com as pessoas e é muito gratificante quando a população pede para você representá-las. Isso faz toda a diferença. Uma coisa é você ter um sonho individual, outra coisa é você ter um sonho coletivo. Que as pessoas pedem para você, olha, precisamos de um futuro seguro, nós precisamos de um nome novo, precisamos de um grupo novo, de uma pessoa que não tenha vícios na política. Então nós estamos construindo sim um caminho para isso. Flávia, eu queria repercutir também contigo um assunto que tomou aí uma proporção, né? O atual presidente da sigla do PL, Valdemar Costa Neto, ele participou também de um podcast da minha colega, a jornalista Marilei Schiavi, e o seu nome foi citado quando foi perguntado ali para ele em relação ao apoio do PL em Poá. Atualmente o PL de Poá, ele tem como dirigente, né, ali como presidente do partido, o ex-prefeito Jean Lopes.
e ali ele havia comentado que as pesquisas iriam indicar se ele seria iria para sucessão se ele iria disputar novamente as eleições, e também foi colocado o teu nome. Ele disse o seguinte: olha, o Jean também não está bem, não conseguiu a reeleição, e a Flávia é um nome cogitado. Como é que você recebeu essa informação, esse comentário e essa posição do partido? Eu acredito que tudo é o resultado do nosso trabalho. Quem trabalha e quem planta, colhe. Não é isso, Sandra? É assim que caminha a nossa vida no ciclo natural. E o meu grupo tem trabalhado todos os dias. A gente tem conversado com a população, e a população tem abraçado o meu nome, tem abraçado a nossa ideia, tem a necessidade do novo no município. A gente precisa furar essa bolha em Poá, furar essa bolha do mais do mesmo, sempre os mesmos nomes, os mesmos grupos, as mesmas pessoas. É o que a população fala para nós. Olha, o trabalho de vários candidatos, de vários políticos, nós já conhecemos. Mas a gente precisa dar oportunidade para algo novo. Para que a cidade realmente tenha essa possibilidade de crescer, avançar, melhorar. E eu olho isso para exemplos ao nosso redor. Olha para o município de Suzano. Eu trabalho juntamente com o prefeito Rodrigo. Ele não era esse político de carteirinha. Não tinha esses vícios políticos. Entrou, ganhou a eleição, e olha a diferença que ele está fazendo no município de Suzano. Assim também no município de Itaquá. O delegado não era um político de carteirinha, não tinha uma carreira política construída dentro do município de Itaquá. Ele era um delegado, assumia sua profissão com muita responsabilidade, e hoje, enquanto político, olha a diferença que ele fez no município de Itaquá. Foram políticos que furaram a bolha dessa velha política no município deles e demonstraram o quão isso é necessário e o quanto os municípios estão se desenvolvendo. Agora, olha para o meu município, o município de Poá, que continua os mesmos grupos, os mesmos nomes. O município, infelizmente, a minha cidade, eu falo isso com muita tristeza, de coração mesmo, Sandra. Eu falo com muita tristeza que, infelizmente, nenhuma área está se desenvolvendo dentro da cidade de Poá. Então, a população precisa começar o quê? Quando você olha para um candidato, eu sempre digo isso. Você precisa olhar para o currículo dele. A sua fala precisa ter coerência com aquilo que você faz, com a sua prática. Não adianta eu levantar uma série de bandeiras, por exemplo, a bandeira do autismo, que agora as pessoas usam como palanque político e como se fosse uma grife. Mas olha o histórico de vida da pessoa e olha o histórico político e de trabalho. Tem algum trabalho sobre o autismo? A pessoa realmente já fez algo pelos autistas? Eu falo enquanto mãe, enquanto mulher. Eu jamais vou usar a dor do outro como um palanque político. Nunca. Eu falo enquanto assistente social, enquanto trabalhadora da saúde mental. Eu atuo mais de 10 anos na saúde mental. Eu atendo muitos pacientes autistas. Eu atendo muitas famílias de autistas. Eu falo enquanto profissional da saúde. Eu jamais vou usar a dor do outro como um palanque político para mim. Mas eu defendo, sim, políticas públicas para todos, não só para um diagnóstico, mas para todas as pessoas com deficiência, com algum tipo de deficiência. Eu sou uma trabalhadora e a minha bandeira é a saúde. E a saúde, ela precisa o quê? Ter acessibilidade. As pessoas precisam ter acesso. Então, na atenção básica, eu sou uma grande defensora da atenção básica, porque é a grande porta de entrada do SUS. As equipes precisam ter esse treinamento, não só para doenças crônicas, mas também para questões de saúde mental. Precisam saber acolher a família de um autista, de uma pessoa com alguma outra deficiência. Então eu preciso pensar como um todo. Como gestora, eu tenho que pensar como um todo. Agora, usar a dor do outro como palanque político, isso jamais eu faço. E eu não tenho acordo com isso. E Flávia, eu queria que você também comentasse sobre um assunto que muita gente aborda aqui no podcast, né? A gente, é uma bandeira mesmo que a gente defende aqui. E eu particularmente, mas enfim, o papel da mulher na política, né? A gente tá no Agosto Lilás, a gente também fez outros podcasts no qual a gente falou sobre legislação e como foi importante ter uma representação feminina para que essas leis se atualizassem e fossem implementadas no nosso país. E esse olhar também e abrir esse espaço para a participação feminina. E você é uma mulher hoje que está entrando também numa disputa. Como é que você vê isso? Você acha que existe um jargão que eu costumo utilizar quando dizem que a população não vota em mulher, e a gente tem vários exemplos, inclusive na nossa região disso. Como é que você vê a participação da mulher na política?
A participação ainda é muito pequena, isso nos entristece muito. Muito. Mas nós estamos aí para ocupar esses espaços. Existe uma construção histórica que o espaço público é do homem, como se fosse algo natural, e o espaço privado do lar é da mulher. Mas isso, ao longo da história, as mulheres elas foram conquistando seu espaço e ainda estão conquistando seu espaço. Porque o índice de mulheres na política é baixíssimo. No nosso país, então, no ranking de mulheres que ocupam espaços públicos, nós estamos entre os últimos. Então, a nossa luta, ela continua todos os dias. E quando você avalia a questão de um cargo público ou de gestão, ou você ocupar algum outro cargo de poder, você precisa avaliar o currículo da pessoa. Não é uma questão de gênero, que por ser homem ou por ser mulher vai ser melhor ou pior. Muito pelo contrário. Você precisa avaliar o histórico da pessoa, a formação, se ela tem capacidade técnica para ocupar o espaço que ela está. E, infelizmente, quando um homem ocupa algum espaço de poder, ele não é questionado se ele tem um bom currículo, se ele tem capacidade para estar no cargo, se realmente ele tem um histórico e coerência com aquilo que ele fala e com aquilo que ele pratica. Mas a mulher não. O tempo todo nós temos que provar que eu tenho uma boa formação, que eu tenho experiência profissional, que eu tenho experiência técnica, liderança, que eu tenho capacidade de gerir uma cidade, uma secretaria ou um grupo de pessoas. Então a mulher, ela enfrenta uma série de barreiras. E eu sinto, na fala das pessoas, conversando com as pessoas, o nosso papel é desconstruir isso, desconstruir essas falas. Eu falo, a mulher é muito mais leal, ela é muito mais fiel àquilo que ela diz e ao seu propósito de vida, aos seus objetivos de vida. A mulher se corrompe menos. A mulher tem muito mais responsabilidade porque ela tem esse poder de gerenciar várias coisas. Multitarefas. A mulher, ela tem uma força dentro de si muito grande. E isso é uma coisa que nós construímos ao longo da vida, porque a mulher, ela enfrenta em todas as esferas da sua vida. Enquanto mãe, enquanto esposa, ou enquanto uma mãe solo, ou enquanto mulher solteira, o tempo todo a mulher é julgada, o tempo todo a mulher é questionada. Mas nós estamos aí para quê? Para enfrentamento. E para mostrar que isso não é real. É uma construção que foi feita, histórica, e que nós vamos desconstruindo com o quê? Com a nossa capacidade, com o nosso trabalho. Eu falo, quando as pessoas olharem para mim, elas precisam ver o meu exemplo e o meu trabalho. Porque tem muitas pessoas que têm uma oratória, uma fala muito, muito linda. Mas eu sempre digo, olha para a pessoa, para o histórico dela, para aquilo que ela construiu ao longo da vida. Nós temos que ser exemplos. E eu espero ser um exemplo para muitas mulheres. De trabalho, de uma pessoa que realmente luta todos os dias. Muitas pessoas me julgam pela aparência, mas eu venho de baixo. Com muita luta, com muito esforço, com muito suor. E é por isso, com muita resiliência, força interna, e com Deus nos ajudando, nos dando força, a gente vai chegar. Tá certo. Flávia, agradeço muito a sua participação aqui no Pod da Região. Você que nos acompanhou aqui, a gente conversou com a Flávia Verdugo, ela que é assistente social, falou um pouquinho do trabalho que ela desenvolve no município de Poá, falou um pouquinho de política também, as pretensões e como ela está se articulando para fazer esse projeto acontecer. E você que nos assistiu aqui, deixa aqui seu comentário que a gente também quer ouvir você. Flávia, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Estou muito feliz e eu agradeço a todos que estão nos acompanhando. Obrigada. Tá certo. Lembrando que o Portal da Região é a notícia que você precisa.